discutindo intensamente em todo o Brasil, que é a denúncia, na verdade é uma denúncia geral, né, nacional, de que lotes da reforma agrária estariam sendo objeto de venda, o que não pode acontecer, salvo raras exceções. Aqui na Paraíba, em Cruz do Espírito Santo, há investigações em curso justamente para apurar o que aconteceu. E quem traz mais detalhes para a gente é o professor Rafael, que é presidente da Associação dos Moradores do Assentamento Dona Helena, que vai nos explicar, né, esse problema verificado lá no município. Bom dia, professor Rafael, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Cláudia, bom dia, Alisson, e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bem, o que está acontecendo aqui em Cruz do Espírito Santo é que desde 2011, né, a Associação dos Trabalhadores Rurais aqui do assentamento Dona Helena, anterior a isso, fez muitas denúncias ao INCRA, né, ao Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, mas não foi levada a sério as denúncias, que foram discussões das assembleias da comunidade. Então, em 2011, a direção da associação, juntamente com todo o povo, né, da comunidade, achou por bem fazer uma denúncia no Ministério Público Federal sobre a venda de lotes, né? As pessoas estão subdividindo os seus lotes, dando terrenos para que se construam casas, né? Então, neste meio, aconteceu que outras pessoas já começaram a comprar terrenos e a negociar para outras pessoas, para terceiros. E isso, como nós falamos um dia desses, isso desvincula a questão da reforma agrária, descaracteriza, podemos dizer assim, né? Então, professor, na verdade existe um momento de bastante acirramento de ânimos e os movimentos sociais estão sendo alvo de muito questionamento, né? Então, quando se traz à tona uma notícia sobre irregularidades na reforma agrária, há uma tendência também de se criminalizar todo o movimento. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Pois é. Então, é uma tendência, né, dos últimos dias, de que todo o movimento social, todos os movimentos sociais, eles estão envolvidos nessas questões. E não é assim, não é assim. Na realidade, nós somos estamos sendo os pioneiros nessa questão, mas há outras denúncias, há muitas outras associações que também já fizeram a sua denúncia. Talvez não tenham ido, né, ao Ministério Público Federal, mas ao INCRA sempre foram informados destes casos, né? Então nós não somos favoráveis à venda de terra, porque a terra não é negociação. Veja só, este povo que hoje estão assentados nos diversos assentamentos da Paraíba, são mais de 300 assentamentos, muitos viviam em sistema de escravidão, viviam na ponta de rua sem emprego. Hoje eles têm local onde trabalha agroecologicamente. Nós temos prova de que os trabalhadores produzem agroecologicamente, que vendem nas feiras agroecológicas, que vendem nas feiras do município. Ou seja, olhando para a Cruz do Espírito Santo, por exemplo, havia uma grande concentração de terra anteriormente às décadas de 90 e hoje são 14 áreas de assentamento. Ou seja, são terras distribuídas para várias famílias. Isso mudou todo um cenário do município de Cruz do Espírito Santo. Hoje, o município de Cruz do Espírito Santo é agricultável, é da agricultura familiar, não é do monocultivo, nem é em sua maioria da cana-de-açúcar, embora ainda prevaleça muita coisa. Mas em sua parte, em sua área toda, o município é dividido em assentamentos. Professor, depois que essa denúncia veio à tona, o senhor passou a receber ataques virtuais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e a denúncia, na verdade, ela foi feita durante a sua gestão na presidência ou é anterior ao senhor? Pois é, veja só, eu passei 9 anos, né, aliás, 7 anos diretamente fora de Cruz do Espírito Santo, ou seja, de 2009 até 2015 eu não residia em Cruz do Espírito Santo. E como eu acabei de dizer anteriormente, a denúncia foi feita em 2011. Então, eu sempre costumo dizer, eu peguei um ônibus já cheio e fiquei na porta, porque o meu mandato e o mandato dos companheiros nossos que compõem o Conselho Administrativo da nossa associação começou agora, 2017, 2018. É tão tal que quando
eu tomei posse da associação, 8 dias depois eu fui intimado a dar um depoimento no Ministério Público Federal. E eu não inventei história, eu só fiz ler o que estava, por exemplo, das denúncias antigas. E isso o Ministério Público já sabia, o INCRA já sabia, tudo é sabedor. Então não foi eu que fiz as denúncias, isso está bem claro. E eu só apenas representei a associação, como assim o Estatuto da Associação, ele me diz o que é que eu tenho que fazer, que é o que? Representar a associação judicialmente ou extrajudicial, que é justamente o que aconteceu no nosso município. Agora, com relação a essas questões que dessas mensagens na internet, é de fato que tem um grupo político, isso vem de cunho político, eu vou dizer, aliás não é nem político, que a gente não pode colocar o nome política num negócio desse. É uma politicagem, desculpa a palavra, cebosa, de um grupo que, como todo mundo sabe, eu fui candidato a deputado estadual. Fui o segundo deputado mais votado de Cruz do Espírito Santo. E foram votos de opiniões, foram 1.434 votos. Tem um grupo que não aceita isso, porque é acostumado a fazer voto de cabresto no povo, colocar como curral eleitoral, e o povo fez a opção de votar no professor Rafael. Então tudo isso mexeu, porque agora na campanha para deputado não foi mais possível fazer este voto de cabresto. O povo fez por opinião, votou no professor Rafael por opinião. E nós fizemos campanha de cabeça erguida, andamos casa por casa, conversando com o povo, falando a verdade, não foi prometendo, não foi enganando. Então tudo isso, sabe, Cláudia, mexeu com este grupo político de Cruz do Espírito Santo, dessa politicagem que existe aí, que é de conversa. Então o que é que eles estão colocando? Utilizando as famílias, fazendo medo, dizendo que a gente foi quem fez a denúncia no Ministério Público, que tudo isso estava parado e que de fato as famílias vão ser retiradas desse local drasticamente, tudo isso, e nós não queremos. Eu inclusive divulguei uma nota na internet dizendo que eu não sou favorável de que se tire os trabalhadores não, de que se tire as pessoas que fizeram as suas casas não do seu local não, até porque teve gente que investiu a sua vida naquilo ali. Quem não gostaria de ter uma casa? Quem não gostaria de ter um local onde morar, onde residir? Todo mundo gostaria disso. Então aquelas pessoas foram nesse intuito. Agora, de fato, em sua maioria, muitos foram lesados mesmo, sabe? Por alguns que fizeram da terra negociação, infelizmente. Então, estas notas que saíram na internet foi justamente para me agredir politicamente, agredir a associação da gente, porque eles estão inconformados com essa realidade que está se construindo em Cruz do Espírito Santo. Ok, professor Rafael, muito obrigado pela sua participação, pelas informações aqui para o Jornal da Manhã. Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado ao Wallace, a todo o pessoal da Jovem Pan, que me dá essa oportunidade de esclarecer os fatos para toda a população, não só de Cruz do Espírito Santo, mas da Paraíba. Muito obrigado. 7h31. Repita. 7h31, Cláudia Carvalho, conta-me como é que está o trânsito de João Pessoa neste momento. Tranquilidade é a palavra que define o trânsito livre nos dois sentidos do retão.